A gente já falou de mídias sociais, de estratégias, de conteúdo. Vamos focar um pouquinho no site, na importância de um site para a contabilidade. Dentro desse site, a gente consegue trabalhar algumas informações, como, por exemplo, a experiência do usuário dentro do site, que é o visual, as informações que são contidas dentro desse site, então, como que é dissipado, para quem está falando, e o SEO, que é a forma, a linguagem que o Google entende. Explica para a gente melhor, primeiro, para começar, o que é o SEO e qual que é a importância dele dentro de um site. SEO é uma estratégia de ranquear organicamente o seu site ou sua página na internet. Então, o Google tem os robôs dele, onde ele busca tudo que está na internet, e quando você pesquisa qualquer coisa, ele tem uma maneira o robô dele de analisar qual que é o melhor site ou a melhor página para ele poder te entregar o resultado que você precisa. Então, SEO basicamente é você conseguir conversar com o robô do Google, mas não só o robô, porque quando a gente fala de SEO, a gente também fala de Customer Experience, a experiência do usuário nisso. Então, não é só fazer uma linguagem do robô, não é só código, é principalmente, hoje, cada vez mais, a experiência do usuário. Então, na minha opinião, o SEO é uma estratégia pilar para o contador. Por quê? Diferentemente de outros negócios, por exemplo, vamos supor que seja um supermercado que tenha promoções semanais de determinado produto. Talvez fazer SEO disso não seja tão relevante, porque muda sempre. Agora, o conteúdo evergreen, o conteúdo que você faz hoje, que fica o resto da vida, ele é muito bom para o contador, porque o contador tem um escritório de contabilidade e vai ficar 20, 30 anos. Marketing de conteúdo é uma estratégia de longo prazo. Então, você faz um artigo hoje, não um artigo, você faz uma estratégia de SEO hoje de marketing de conteúdo, que daqui 6 meses a um ano ele começa a dar resultado, e em 2 anos ele está dando muito resultado. Então, SEO é produzir conteúdo no blog que o potencial cliente está buscando. Por exemplo, eu sou uma empresa de contabilidade, eu tenho que ter conteúdos no blog sobre, vamos supor que seja de São Paulo, tá? Como abrir uma empresa em São Paulo, como abrir um comércio em São Paulo, como abrir uma loja em São Paulo, como registrar um funcionário, tudo que é como, onde está a palavra como, e que tem a ver com empresa, o que o seu cliente busca, você tem que ter um conteúdo no seu blog falando. Aí você começa por essa produção de conteúdo, uma estratégia de SEO, mas esse SEO é muito mais profundo que isso. O SEO é basicamente a linguagem que o Google entende. Então, é como o Google vai interpretar as informações que estão dentro do seu site. Nesse caso, vocês, contadores do caso, podem criar estratégias de topo de funil, que são conteúdos para atrair pessoas para dentro do seu site, são conteúdos mais informativos. Meio de funil, que são conteúdos mais voltados para nichos específicos, para dores específicas. E fundo de funil, que são conteúdos mais voltados para conversão. Já abrir empresa, contratar contabilidade. Então, são esses os principais tipos de conteúdo. Mas uma outra estratégia que dá para trabalhar dentro desse conteúdo, com as devidas otimizações, é a criação de um ecossistema para o seu potencial cliente. Então, por exemplo, você atende transportadora. A transportadora tem dúvidas sobre imposto, sobre carga tributária, sobre regime, sobre organização, legalização. Ok. Só que o dono dessa transportadora ele também tem dúvidas sobre como escolher os melhores veículos para a frota, como organizar a parte de departamento pessoal. Então, ele tem algumas outras dúvidas que não são necessariamente focada no serviço prestado. Mas quem acessa esse conteúdo é o seu potencial cliente. Então, você vai falar sobre dentista. Você é uma contabilidade especializada em dentistas. Ele tem dúvidas sobre emissão de nota, sobre legalização, só que ele também tem dúvidas sobre como vender melhor, como fidelizar o cliente, quanto tempo que o cliente pode ficar na sala de espera esperando atendimento. Então, tem vários outros assuntos que você atrai essa pessoa para dentro do seu site para criar essa autoridade para o público. Perfeito. A melhor maneira, talvez, do contador conseguir assimilar que tipo de conteúdo produzir é pensar o seguinte. Imagina uma empresa de alto luxo. A gente já deu esse exemplo aqui antes. Vamos colocar aí a Porsche, por exemplo, que quer vender um carro uma Porsche. Eu sou uma concessionária que quer vender uma Porsche.
O cara que se interessa por Porsche, ele se interessa, por exemplo, também, talvez por viagem internacional, talvez se interesse por caneta Montblanc, talvez. Artigos de luxo, talvez. Então, por quê? Porque quando você define uma persona, por exemplo, um homem de 50 anos, blá, 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 você define quanto que ele, mais ou menos, qual que é a classe financeira dele, se é casado, se é solteiro. Por quê? É muito diferente você produzir um conteúdo para um senhor de 60 anos do que para um cara de 22 anos que herdou uma Porsche do pai, por exemplo, que o pai deu de presente. Então, é diferente. Mesma coisa o contador. Então, como o contador faz? Ele pega um nicho, por exemplo, comércio. Tudo que tem para comércio ele tem que ter no blog dele. Aí começa a fazer sentido uma estratégia de conteúdo. E pensando...